Boa noite a todos que estão nos ouvindo pelo YouTube e quero dar as boas-vindas também aos nossos palestrantes, Geraldo Soares, presidente do Conselho do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, Pedro Mello, CEO do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e Fábio Coelho, CEO da MEC, Associação de Investidores do Mercado de Capitais. Muito obrigada por terem atendido o nosso convite e estarem conosco essa noite. A Patrícia Marins, diretora da Abracom, fundadora da agência Oficina, também nossa convidada, teve um problema de agenda de última hora e não vai poder estar conosco nessa noite. Bom, sou Ana Guimarães, chair do 30% Club no Brasil, que é uma iniciativa global presente em 19 países do G20, e que tem a missão de influenciar e propiciar de forma voluntária a promoção do equilíbrio de gênero no mínimo de 30% nos conselhos de administração das 100 maiores empresas no mercado de capitais listados na B3, que é o índice IBX100, e nas empresas estatais até 2025. Hoje, a presença de conselheiras nas 100 maiores companhias listadas na B3 é 16,5%. Uma grande evolução se compararmos quando fundamos o 30% Club aqui no Brasil, em 2019, que éramos 8% de conselheiras. Evoluímos muito em termos de 30%, e a gente pode considerar em 2019 uma startup, e hoje nós temos um conselho consultivo e também um sistema de governança corporativa. Bom, gente, o nosso tema central dessa noite é a mudança da lei de estatais, os impactos nos conselhos de administração e na OSDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nosso webinar vai ter a duração de 1 hora, a gente vai fazer o debate 50 minutos, e vamos dar 10 minutos para as perguntas da audiência. Bom, caros Pedro, Geraldo e Fábio, nosso primeiro tema para discussão se refere ao ofício conjunto que as entidades que vocês representam enviaram aos membros do Congresso Nacional e do Governo Federal em junho, sobre os riscos da flexibilização da lei das estatais, que poderá interromper o ciclo virtuoso de amadurecimento dos sistemas de governança e de integridade das estatais, segundo a OCDE. Gostaria que comentasse. Pedro, poderia começar, por favor? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade do IBGC estar aqui falando um manifesto importante, onde todas as entidades aqui que você mencionou, eu posso dizer que responderam rapidamente a esse momento, né? O motivo do manifesto, talvez para colocar de uma forma bastante simples, né, é que a Lei 13.303, lá de 2016, que foi implementada, entrou em vigor em 2018, trouxe contribuições importantes à evolução da governança das estatais, e a gente pode comentar um pouco mais à frente. Mas, dentro desse pilar, vários assuntos de governança vieram dentro da 13.303, mas, como fundamento, estava lá a previsão da gente aplicar o melhor da governança corporativa também nas empresas estatais, na seleção dos conselhos e dos principais dirigentes e também dos comitês. O cenário que vem se apresentando é de uma possível mudança nessa legislação, onde a gente voltaria ao modelo anterior, ou parcial ou total, onde estes cargos seriam também preenchidos do ponto de vista político, onde os partidos fazem as suas contribuições com nomes, mas longe do melhor modelo de governança. Então, isso seria e será um retrocesso se seguir em frente,
um retrocesso significativo, porque o Brasil fez uma mudança importante ali, e, portanto, esse é o motivo das entidades se manifestarem, porque afeta mercado de capitais, afeta investidores, principalmente as entidades que são, as organizações que são de economia mista, têm investidores minoritários ou até com parcelas maiores, mas você traz um desequilíbrio ali de forças relevante. Então, eu paro por aqui e deixo meus amigos aqui contribuírem. Fábio, por favor. Obrigado, Ana. Deixo aqui também meus cumprimentos a você, ao movimento do 30% Club, o qual você sabe que eu muito admiro, e meus colegas aqui de painel, o Geraldo e o Pedro. E acho que continuando aqui com essa leitura do Pedro, eu percebo que hoje a gente enxerga de maneira, eu acho que generalizada aqui na sociedade, uma certa visão distorcida sobre o papel das estatais, o papel que elas desempenham. E a gente vê isso, sobretudo, eu vou concentrar minha fala aqui, especialmente nas estatais que são listadas em bolsa. A gente vê uma dinâmica de sim, a maior participação acionária, societária, é do governo federal, mas a gente percebe que em algumas situações até em 49% das ações com direito a voto, a gente tem não só minoritários, grandes investidores institucionais, mas a gente tem pessoas físicas, a gente tem o FGTS, a gente tem eventualmente o cidadão comum que também tem uma participação pequena ali na empresa. Então, o que a gente percebeu recentemente, que dá tema aqui ao nosso bate-papo de hoje, é uma tentativa ou sinais que estão sendo dados de uma eventual alteração da lei das estatais, né, que acho que o Pedro foi muito feliz aqui de mencionar a repercussão toda que a gente tem, né, mas dos efeitos colaterais aqui da boa governança. E, de certa forma, eu percebo que a gente tem também, com essa distorção de percepção das estatais, né, nosso instrumento de trabalho, a governança corporativa, ela não é percebida pelo cidadão comum. É um instrumento etéreo de trabalho. Então, quando a gente fala de um sistema de decisão, um sistema de organização de alçada dentro das companhias e etc., isso não necessariamente se materializa, né? Eu acho que existe um certo distanciamento. E quando a gente olha hoje, né, para a estrutura das estatais e para a dinâmica dos normativos que eventualmente estão ali regulando, organizando o seu funcionamento, eu vou destacar principalmente 3, só para dar um pouco de contexto aqui, mas a gente não consegue falar dessas estatais listadas em bolsa sem mencionar a lei das SAs, que dá um contorno maior de governança, sem falar aqui do foco da nossa conversa, que é a lei das estatais, né? Com esse movimento que o Pedro mencionou, eu vou fazer só um comentário lateral, e também o estatuto de cada companhia. Eu acho que esses 3 pilares aqui, acho que dão um norte do funcionamento dessas empresas, principalmente as listadas em bolsa. Sobre as estatais, Ana e colegas, a gente percebe de uma maneira muito clara que existe uma evolução em curso, não só da governança, ou seja, a maneira como as decisões são tomadas dentro dessas companhias, mas também do próprio governo federal entendendo o funcionamento, né, dessas melhores práticas, desses instrumentos. Isso tem sido feito ao longo dos anos. Na última alteração da lei das estatais, em 2016, salvo engano, a gente consolidou muito desses aperfeiçoamentos. É bem verdade que a lei das estatais, a gente já percebe a necessidade de outros aprimoramentos, ela não é perfeita, ela obviamente reflete uma maturidade que vem sendo adquirida ao longo do tempo, mas ela teve e continua cumprindo um papel muito importante na sociedade brasileira, porque ela disciplinou, como disse o Pedro, dentre outros aspectos, mas principalmente restringiu indicações de natureza de cunho político partidário dentro das companhias, em detrimento de conhecimentos técnicos. Já tive participação, como você sabe, Ana,
dentro do governo e acompanhei muito de perto esses aspectos. E quando estava no outro regulador, a gente precisou fazer desenhos também de restrições, de requisitos técnicos. E o pessoal sempre perguntava, olha, mas será que a gente consegue afastar a influência político-partidária dentro das companhias? Eu tinha uma resposta muito de bate-pronto, para não me estender e passar a palavra aqui para o Geraldo, quer dizer o seguinte, olha, eventuais indicações de outras naturezas, seja de político ou de qualquer outro cunho e etc., né, é super difícil de você coibir. Mas se a gente conseguir garantir que os requisitos técnicos sejam preenchidos, a gente vai estar falando o seguinte, bom, temos bons nomes capacitados que eventualmente terão condição de exercer essas atividades dentro das companhias, sejam eles por qualquer tipo de indicação, incluindo aquela de natureza política. Então, eu fico por aqui para ressaltar esses pontos e depois a gente pode comentar outros aspectos aqui relacionados à lei das estatais. Fábio, só para fazer um comentário, outro dia, por um acaso, eu ouvi na Voz do Brasil o presidente da ECT falando dos ganhos que a ECT teve, né? E a gente vê mesmo, quer dizer, a empresa de Correios e Telégrafos, em termos de logística, avançou muito. E hoje, quer dizer, eu diria que ela está muito competitiva com a Amazon, e isso eu acho que é um ótimo caminho. E eu acho que é graças também não só à excelência de gestão, mas também ao sistema de governança. Você tem razão, muito bom. Geraldo, você quer comentar aí a lei de estatais, a potencialidade de uma mudança, né, na lei 3.303, mas sobre o ponto de vista dos investidores, que sejam minoritários ou majoritários? Está me ouvindo bem, Ana? Sim, com certeza. Tá. Deu umas picotadinhas, eu falei, será que... Mas, bom, primeiro, obrigado, né, Ana, pelo convite. É um prazer participar desse evento do 30% Club. Só para... A gente admira bastante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tanto é que a Ana já foi até no conselho de administração do IBRE para discutir esse assunto, né, do 30%. O conselho abriu as portas lá para a Ana conversar com a gente, foi muito importante. É um prazer estar com dois profissionais e amigos como Fábio e Pedro, né? Me sinto honrado de estar do lado deles, fazendo uma discussão. E com relação à lei das estatais, eu acho que a gente, além da questão exclusivamente do Conselho, eu acho que nós temos que levar em consideração também todo o movimento que ela fez de governança total da empresa, né? Não, a transparência, a prestação de contas, a accountability. Então, acho que foi uma evolução das estatais que aconteceu de 2016 para cá, muito significativa. As empresas melhoraram balanços, melhoraram a comunicação com o mercado, melhoraram... Assim, foi uma evolução significativa das empresas estatais, e não de todas as empresas estatais, né? Não é só das listadas em bolsa, todas as fechadas, enfim, todas as empresas estatais. Eu participei de um grupo que fez uma avaliação sobre as empresas estatais, que foi coordenado pela B3. A gente trabalhou durante um ano, mais ou menos, um ano e meio, analisando toda a evolução que estava acontecendo. E era impressionante tudo que aconteceu nessa empresa, inclusive das empresas abertas, que não se esperava que tivesse alguns gaps que elas tinham, e a lei das estatais fez com que elas diminuíssem gaps, né? Publicação de políticas, ou seja, você criou uma estrutura de governança corporativa, prestação de contas da sociedade, bem amplo, inclusive com a questão dos conselhos, né? O IBRE, sem dúvida nenhuma, quando chegou a proposta de carta para nós, a gente avaliou no conselho e considerou extremamente adequado a nossa participação. Concordamos que a lei ela não deve ser corrompida, ela não deve ser alterada, mas vamos ser muito realistas aqui no Brasil, né? Qualquer governo que entra, dependendo do motivo, dependendo do momento, ele pode alterar a lei das... E isso é uma preocupação, claro, grande para todos nós. E aí eu deixo uma provocação, né? Será que a gente precisa ter tantos estatais nesse país, né? Acho que é uma questão que o mercado de capitais deveria pensar a sociedade brasileira, né?
A questão que foi falada aqui da governança não chegar no ouvido da grande população, digamos assim, né, ou fora de pessoas mais especializadas, isso não acontece e nunca vai acontecer. Né? Então, a grande discussão aqui é se troca conselheiro ou não da Petrobras, etc. Né, que é uma nova discussão, é uma discussão muito do mercado de capitais, né, é de um grupo pequeno. E deixa a provocação será que o Brasil precisa ainda ter tantas estatais cujo cunho social muitas vezes é discutível? Né? Será que a gente não deveria repensar isso daí também? Mas, enfim, o IB está totalmente de acordo com essa questão relacionada à manutenção, mas mesmo porque, né, com as empresas adotando práticas de governança, de transparência, prestação de contas, nós vamos ter, claro, companhias que valem mais, inclusive para o governo, numa eventual privatização, arrecadar mais recursos numa eventual venda. Então, é importante, o IBRI está totalmente alinhado com essas expectativas. Né? Com relação a investidores, que foi a pergunta, existe uma certa repercussão no mercado, principalmente no mercado externo, e mas não é tão grande como a gente poderia esperar, mas ele existe, que joga um pouco digamos, de água fria sobre a evolução da governança corporativa no Brasil. Né? Mas o mercado também ele entende, o investidor, que é um momento de governo, né? Momento de governo, momento casuístico, desculpe, que está acontecendo na maior empresa estatal brasileira por motivos óbvios do preço da gasolina. Mas, evidentemente, que isso afeta a imagem do país lá fora, da governança do país, da mudança legal a qualquer momento, regulatória a qualquer momento, e afeta, evidentemente, até o nosso pleito de entrar na OECD. Né? Então, não é bom, né? Mas eu só deixo a provocação de será que deveríamos ter tantos estatais como nós temos? Porque nós temos na casa de centenas de estatais só no governo federal. Né? Acho que isso pode ser um tema para o nosso próximo web, né, Geraldo? Gente, obrigada aí pelas respostas de vocês. Vamos passar para o nosso segundo tema de hoje, que é sobre o protagonismo feminino, cuja liderança remonta ao ano de 1822, ano de proclamação da República. E que no livro Independência do Brasil, As Mulheres que Já Estavam Lá, de Heloísa Stalin, que vai ser lançado em agosto, tem destaque para 6 mulheres. Dentre elas, que me chamou a atenção foi a Maria Filipa dos Santos, uma mulher negra que na Bahia liderou um grupo de 40 mulheres contra os soldados portugueses da coroa. Elas não sossegaram enquanto os soldados não voltaram para os seus navios. E também para a Imperatriz Leopoldina, é uma mulher austríaca que foi muito bem preparada pelo seu pai e se tornou a mulher do Dom Pedro I, e que elaborou um plano político e defendeu um projeto monárquico constitucional. A minha próxima pergunta para vocês é: se o Brasil já possui exemplos de liderança feminina desde os primórdios da independência do Brasil, por que, na opinião de vocês, está sendo tão lenta a evolução da presença feminina nos conselhos de administração, considerando que no 30% Club, já em 3 capítulos no mundo, nós já atingimos os 30%, no Reino Unido, na Irlanda e na Itália. Fábio, quer começar? E também, já emendando a outra pergunta, o que a AMEC, o IBRE e o IBGC estão fazendo para promover o equilíbrio de gênero nos conselhos atualmente? Fábio, por favor. Perfeito, Ana. Bom, como a gente bem sabe, esse é um tipo de problema em que a gente tem múltiplas maneiras de tentar resolvê-los. Né? Você tem aqui toda a razão quando a gente enxerga que o Brasil está um pouco atrás da curva em relação a outros países, com relação à participação feminina, tanto da participação do ponto de vista de estruturas de colaboradoras, tanto nos cargos de liderança, incluindo aqui a participação nos conselhos de administração, que é o foco principal aqui do 30% Club. Isso é um fato. Né?
como é que a gente consegue corrigir isso, né? E chegar aqui em números aspiracionais, como você bem menciona, né? No caso aqui dos conselhos, de 30%, como em outros países. Eu tive uma conversa, inclusive, esta semana, com um número que nos Estados Unidos também a gente incluiria nesse rol aí dos 30%, tá? É um desafio que tem múltiplas facetas. Eu te dou aqui um exemplo, né? Se a gente pega o número, por exemplo, de mulheres que são investidoras na B3, né, quando a gente viu esse boom aqui pós-IPO, saindo de 600, 800 mil CPF para 4 milhões, caminhando para 5 milhões de CPFs, a gente tem um número de mulheres que representa 25%, só 25% do número de investidores. Né? É difícil a gente tentar entender aqui, buscar explicações dessa natureza, mas esse também é um fato que a gente precisa ter em mente. Tá? O número hoje no Brasil, né, por volta de 15% de mulheres dentro dos conselhos de administração, é um número que a gente pode ler como um avanço em termos de América Latina. A gente vê outros países latino-americanos que ainda estão atrás, mas como a gente bem sabe, a gente tem que mirar alto e realmente olhar o aumento aqui dessa participação de mulheres. Tá? Respondendo aqui a sua pergunta de maneira mais objetiva, como eu vejo a maneira de conduzir esse assunto aqui no Brasil, de fato, de um lado, são os investidores que têm o poder de fazer essa cobrança. Isso tem acontecido de maneira global. A gente olha, por exemplo, a participação nas assembleias gerais anuais, né? As AGOs, que acontecem geralmente em março e abril de cada ano. Né? Se você parar para pensar que tanto os investidores quanto as agências de proxy voting estão exigindo a presença de pelo menos uma mulher no board, isso faz com que uma tendência do aumento desse número ocorra daqui para frente. A gente já viu empresas como a ISS e Glass Lewis dizerem que a partir de 2023 vão fazer uma recomendação negativa se o board vier com uma proposta única exclusivamente masculina. Do outro lado, a gente tem uma conscientização dentro do mercado das próprias companhias, na hora de estruturarem ali a proposta da administração, já se atentarem para esse fato. Então se perceba que investidor de um lado cobrando, uma consciência que vem das companhias e a própria sociedade, eu acho que estimulando esse desenvolvimento. O próprio 30%, só para concluir, o 30% e outros movimentos aqui no Brasil começam a dar respostas também para dirimir eventuais falácias como: olha, a gente não tem número de mulheres preparadas no Brasil para eventualmente ocupar esses cargos, olha, é difícil encontrar mulheres no Brasil aptas a ocupar esses cargos. Então, como eu disse, são falácias, isso não acontece, mas eu acho que movimentos que buscam esse estreitamento entre investidores, companhias, acesso a números e experiências internacionais, eu acho que é o caminho para a gente conseguir diminuir esse gap e melhorar a nossa posição aqui em relação à participação de mulheres na alta administração, especificamente falando dos conselhos aqui. Tá, obrigada, Fábio. Geraldo, quer comentar? Excelente a fala do Fábio, concordo plenamente com tudo que ele falou. E eu só queria complementar. Além de tudo que ele falou, eu vou falar um dos itens que ele comentou, assim, reforçar a questão dos investidores. O mercado investidor, ele vem cobrando muito a questão da diversidade. Não só de mulheres, não só de gênero, como de raça. Isso para todas as empresas. É um movimento global, como bem falou o Fábio. Eu queria só reforçar esse ponto. E complementar, os próprios reguladores hoje estão olhando isso com muito mais atenção. Tá, né? Então, além da questão cultural que vem mudando no mercado de capitais, mudou já, não é que vem mudando, mudou. Além da sociedade, né, nós temos agora os reguladores olhando isso com muita atenção. Só para todo mundo ter em mente, no documento 20F, que é as 41 maiores empresas brasileiras que têm ações negociadas lá fora, você foi obrigado a falar qual é a sua política de diversidade, como que você se comporta, quais são os números da sua diversidade, ou seja, começa também a ter uma cobrança do regulador, você se posicionar a respeito dos assuntos, como a diversidade, né? Para vocês terem uma ideia, entrou 2 temas básicos no documento chamado 20F, é um documento, é um relatório que as empresas têm que colocar lá nos Estados Unidos.
duas informações entraram de uma forma muito relevante esse ano, 2022, foram obrigar todo mundo a divulgar. Diversidade e mudanças climáticas. Okay? Então, reparem, mudança climática é um tema que está na hora do dia, certo? O que está acontecendo no mundo, aumento da temperatura, blá, 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 blá. E a diversidade está no mesmo patamar de discussão, segundo o regulador. Okay? Então, é um tema que está crescendo. No formulário de referência da CVM também vão ter que discutir diversidade no que vai ser entregue no começo de 2023. Existem discussões na Fundação IFRS para colocar mais informações sobre questões numéricas, quantitativas, políticas, riscos, né, sobre diversidade. Então, o que eu acho o que é bom, né, o que é interessante, é que não só a questão da sociedade, do mercado de capitais, etc., mas o próprio regulador já está se movendo, exigindo posicionamento das empresas relacionadas a esse tema. E transparência é fundamental para todo mundo poder saber quais empresas têm políticas adequadas, têm quantidade de... tá focando nisso. Para vocês terem uma ideia, o IBRE, a gente foi uma das primeiras entidades do mercado de capitais, se não a primeira, a ter uma presidente executiva mulher, tá? Há 10 anos atrás. A gente aumentou o número de conselheiras esse ano, conseguimos aumentar esse ano, e a ideia é continuar aumentando a diversidade. Fomos cobrados já pelo Comitê Superior do Instituto para a gente ter uma estratégia para aumentar a diversidade no próximo conselho que a gente vai ter. Mas já temos mulheres no conselho e queremos expandir mais, com certeza. Muito, muito bom, Geraldo. E a contribuição do 30% eu vejo da seguinte forma. Primeiro, nós já anualmente, desde 2020, a gente já emite o índice que é preparado pela PwC, o índice de diversidade nas companhias do IBGE 100. Agora, um próximo item que a gente até gostaria de já deixar o convite para vocês participarem, é a gente formar um grupo de trabalho para definir indicadores para verificar para verificar ou constatar do que já é feito internacionalmente, se a presença feminina nos conselhos de administração traz resultados no bottom line e nos aspectos de meio ambiente, sociedade e governança. Eu acho que é um próximo passo bastante relevante, que eu acho que junto com a pressão dos reguladores, dos investidores, das próprias empresas, colocando na proposta da administração o tema de diversidade nas chapas que vão ser levadas para a GO, acho que isso vai ajudar bastante. Pedro, como o IBGC, quais são as iniciativas do IBGC, ou se tem iniciativas e quais são para aumentar o equilíbrio de gênero nos conselhos? Como você vê isso? Bom, Ana, talvez eu queria dar um passo para trás, né, para fazer só uma reflexão em cima do que você comentou de mulheres que fizeram contribuições importantes na nossa história e mesmo assim hoje a gente tem um indicador abaixo do que a gente gostaria, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma questão de velocidade. A gente acelerou este tema mais nos últimos 15 anos. Talvez a gente não está, talvez não, com certeza a gente não está onde a gente deveria estar e gostaria de estar, não estamos, mas a gente percebe uma evolução, uma velocidade maior. E velocidade só não é suficiente, você tem que ter vários outros componentes acompanhando velocidade. Então, muito mais mulheres se posicionaram com relação a esse tema, várias organizações vêm fazendo trabalhos aí importantíssimos, como o 30% Club, tem legislações ou regulações, como mencionado aqui pelo Geraldo. Então, eu acho que a gente demorou para começar a ter velocidade, mas agora essa velocidade, eu acho que ela já aumentou e vai aumentar muito mais por conta daquilo que o Fábio e o Geraldo comentaram sobre o posicionamento, principalmente aí dos investidores. Então, como que o IBGC tem contribuído nessa questão da velocidade e de vários outros componentes para poder
fazer com que essa realidade seja muito mais rápida. O IBGC tem no seu Código de Melhores Práticas, o principal documento da governança no Brasil, tem lá muito claro de que a diversidade é um fator relevante, não só para a governança, mas para a visão de longo prazo das organizações, porque um conselho com maior diversidade tem a chance tem uma chance muito maior, e até existem indicadores de sucesso no médio e longo prazo. Então, isso está lá no Código de Melhores Práticas. Agora, aí vem aquela máxima, né? Tá bom, está no código, mas o que o IBGC faz, né? O IBGC, primeiro, tem um conselho diverso. Já nas últimas 4, 5 legislaturas, a gente tem um grupo de mulheres, já tivemos 2 presidentes de conselho. Então, o IBGC também olha para dentro da sua própria gestão e faz essa colaboração com exemplo, que é bastante relevante. O IBGC também faz contribuições de diversas formas, seja com documentos, ou seja com outras formas de formar, de formação de opinião, estimulando os conselhos que anualmente ou nos momentos de reformulação, que as descrições do perfil do conselheiro tragam a questão de diversidade, e a gente vê aqui que já existem movimentos, inclusive, do mercado de capitais para que isso aconteça. E talvez ainda dentro dessa esteira do que o IBGC tem contribuído, então ele se posiciona, ele faz para dentro, pratica a diversidade, mas também colabora, que é o programa de diversidade em conselhos, onde a gente está indo para a 6ª edição, onde 30 mulheres anualmente elas passam por um programa de mentoria com conselheiros que têm uma experiência, uma bagagem importante, pode ser conselheiros ou conselheiras fazendo essa mentoria, e o índice de colocação dessas mulheres em conselhos vem aumentando. Então, tem um índice muito maior do que esse que a gente tem no Brasil como um todo, mas uma vez que aconteça 2 fatores, a ampliação do conhecimento através da mentoria e o relacionamento que é criado nesses níveis e o conhecimento que várias organizações e empresas sabem desse movimento do Programa de Diversidade em Conselhos, aumenta o número de oportunidades aí para ampliar, melhorar esse indicador. O que eu gostaria talvez de encerrar, Ana, nesse tópico, é que a gente tem outras evoluções urgentes para fazer. Então, junto com a diversidade de gênero, né, vem a combinação de diversidades com outras diversidades e vem a diversidade cognitiva, ou seja, é importante ter as mulheres dentro da sala do conselho e fazendo a sua contribuição, sem dúvida, mas elas também têm que ter uma voz que seja ouvida pelos seus pares e pelos grupos onde atuam, né? Então, não basta estar lá, precisa ser ouvidas também. Então, tem várias facetas que eu acho que estão evoluindo aí ao longo do tempo e é a forma do IBGC também contribuir. Obrigado. Muito bom, Pedro. Parabéns aí pelo programa de mentoria. Eu tenho um carinho muito grande pelo IBGC, além de ser membro do IBGC, eu fui membro do Conselho de Administração quando a Sandra Guerra foi presidente do Conselho. Então, foi uma satisfação muito grande. Gente, vamos passar então agora, já estamos aí com 35 minutos, vamos passar para a nossa próxima pergunta. Hoje no Brasil, nós temos 2 empresas consideradas decacórnios, que têm um valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares, que são o Nubank, que já tem 30% de diversidade de gênero no seu conselho de administração, e o IBEMX, cuja CEO é uma mulher, a Paula Belízia.
O Brasil é líder em unicórnios na América Latina. E como o IBRE e a MEC estão lidando com as startups e seus investidores internamente? Já tem alguma comissão de startups? Como vocês estão lidando com esse importante modelo de negócio aí, que o Brasil é líder na América Latina? Quer que eu comece? Sim, por favor, Geraldo. Vai lá. Tem Geraldo, as perguntas são todas para você, Geraldo. Pedro é meu amigão. Mas, pessoal, a gente no IBRE já temos um dos nossos conselheiros, acho que é até muito bem colocado pelo Pedro, a questão da diversidade cognitiva. E ele é o CFO do iFood. Ele foi RI, o iFood não é aberto, né, mas hoje ele é CFO dela, e ele está lá junto com a gente. É importantíssimo ter essa diversidade cognitiva dentro de um instituto, para você ouvir vozes diferentes, entendimentos diferentes, questões que você não está olhando no teu dia a dia, trazendo uma contribuição muito grande para a evolução da entidade. No caso nosso específico, do Instituto, a gente vem fazendo uma mudança tecnológica muito grande nos últimos 3 anos. Hoje, o IBRE ele está dentro de um coworking, dentro de coworking, a gente tinha uma sala alugada, etc., salas alugadas. Hoje ele está dentro de coworking, por quê? É lá que a gente tem que estar. É lá que a gente tem que estar ouvindo o que está acontecendo, vendo os aplicativos, vendo evoluções, coisas que podem ser adaptadas para nós, ouvindo outras linguagens, outras conversas, etc. Então, é fundamental, evidentemente, essa discussão. A gente, como falei, a gente fez uma mudança muito grande de comunicação nos últimos anos, nos últimos, basicamente, 2, 3 anos, inclusive com esse conselheiro, que chama Diego Barreto, inclusive tem livros nessa área aí de tecnologia, acho que acho que vocês conhecem ele, vários aqui conhecem, e ele já vem contribuindo lá no conselho, ele já está no segundo mandato, já há 3 anos no conselho, e vem contribuindo bastante. E a gente está fazendo essa modificação de comunicação, que evoluiu bastante. Tem outras coisas que a gente quer fazer ainda nessa área de tecnologia, mas com certeza é um ponto muito importante. O que nós temos atacado, digamos assim, falado, discutido, falado com essas empresas, Ana, as empresas que elas estão, quando ela está quase logo depois do nascedouro dela, né? É na hora de chegar e falar, vem cá, você não quer conhecer como que é RI, como que é comunicação? Porque nós temos a seguinte tese: você é RI desde que você tenha qualquer negócio. É que o pessoal não entende isso, mas quando você explica que uma pessoa, quando faz uma padaria, ela é RI, porque ela vai captar recurso ou no banco para fazer aquela padaria, ou pegou recurso próprio, ou recurso do irmão, ou do pai, do avô, para montar aquele negócio primeiro. Ele está fazendo relações com investidores, ele está explicando, ele está mostrando estimativas, cálculos, etc. O que ele está fazendo é RI, né, na verdade. E a gente está trazendo cada vez mais startups que estão no nascedouro dela, né, logo depois do nascedouro, né, a segunda etapa. Para mostrar para elas que elas podem, se elas fizerem um bom trabalho de relações com investidores, de comunicação, de prestação de contas, elas têm todo o potencial de crescer cada vez de uma forma mais estruturada e mais rápida. Muito bom. E Fábio, Fábio, como que estão aí os decacórnios, ou como os investidores estão vendo os unicórnios, decacórnios? Que interessante, no caso da Nubank, né? Que com a IPO ela virou um decacórnio e está junto aí com o SpaceX, né? do Elon Musk. Interessante você mencionar, Ana, porque aqui na MEC, que é uma associação de investidores institucionais, via de regra,
a gente tem a participação do nosso público de associados, sejam os locais ou os estrangeiros, acontecendo de maneira concentrada em processos de IPO, então estamos falando aqui de investidores em empresas listadas. Acho que a última rodada aqui da janela de IPOs que a gente vivenciou aqui no pós-pandemia em 2020 e que se encerrou no último trimestre do ano passado, 2021, a gente percebeu um número de empresas que abriram capital com um perfil ligeiramente diferente daquelas que o fizeram na última década, em especial talvez no último boom de IPO que a gente viveu no início da década passada, né, que eram empresas com um ticket médio de captação muito alto, acima do R$ 1 bilhão. Nessa última rodada, a gente já percebeu que esse ticket diminuiu, a gente já viu captações de empresa abaixo de 500 milhões, até 200 milhões e etc. Mas você percebe que a gente está longe, do ponto de vista de investidores da MEC, aqui do mundo das startups. Esse aqui é um modelo de negócio do qual a gente atua. Tá? O que eu gostaria de destacar é que mesmo investidores institucionais, até pelo dever aqui de diligência, requisitos internos, muitos não podem fazer investimentos de empresas que não tenham o requisito, o rigor, obviamente, de disclosure que a gente tem de uma empresa listada. Mas eles perceberam que o valuation de muitas companhias que foram para o IPO estavam na leitura deles equivocado. Algumas vezes com um valor acima daqueles que eles atribuíram. Então a gente percebeu nos últimos anos, até nos últimos meses, estamos falando de 24 meses para cá, muitos investidores buscando uma participação acionária antes da empresa ser listada. A gente não pode chamar isso ainda de startup, mas a gente talvez esteja na categoria do venture capital ali, do private equity e alguns investidores indo ali para o venture capital. Mas se perceba que a gente está longe daquelas empresas que são incubadas, que vão fazer a captação inicial com dinheiro de fundador, o family and friends, e depois vão crescendo. Então, se a gente situar, eu acho que a participação da MEC nessa escala de startup incubada, de family and friends, das primeiras diluições, etc., o nosso foco está, de fato, em grandes empresas ali no private equity e à beira de fazer o IPO. Esse eu acho que é o nosso foco aqui, Ana. Muito bom, Fábio. E Pedro, do ponto de vista de governança, como o IBGC está lidando aí com os unicórnios, com as startups? Já tem alguma comissão e também no Congresso do IBGC, unicórnios já tá na agenda desse ano ou não? Como que tá? Bom, o IBGC tem duas contribuições aqui importantes, né? Uma é a métrica de governança. Já há muito tempo a gente tem uma régua que qualquer organização, até como disse o Geraldo, de qualquer tamanho, porque a governança está em qualquer tamanho de organização, o IBGC criou uma régua onde a empresa pode se comparar naquela régua para ver qual é o estágio de maturidade de governança na empresa. É um resultado para a empresa, não é um resultado público, mas que os seus agentes de governança podem, então, trabalhar nos principais gaps. O IBGC já tem essa métrica, já tem alguns anos, mas agora no ano passado, em 2021, nós lançamos a métrica de governança para startups. Então, olhando de forma mais granular, quais são os componentes de evolução em governança para as startups, onde elas também podem fazer o mesmo exercício, se comparar com a régua e ver seu estágio de maturidade. Isso dá a oportunidade para qualquer organização, então democratiza a organização saber qual é o seu estágio, e aí permitindo evoluções em governança, e essas evoluções em governança, sem dúvida nenhuma, naquelas organizações que têm produtos ou serviços comprovados, né, aliado a uma governança iniciada, tem uma oportunidade aí de buscar investidores com muito mais facilidade. A outra contribuição do IBGC é que nós temos também já há alguns anos a mentoria de startups.
E dentro, aí já é uma relação muito mais direta, onde o IBGC, em associação com organizações de startups, seleciona algumas dessas organizações e contribui com debates do ponto de vista de assignando pessoas que possam fazer a mentoria para que essas organizações floresçam do ponto de vista de governança e tenham maiores oportunidades no mercado. Então, a governança tem aí uma contribuição para qualquer tamanho de organização, a IBGC faz, e mais especificamente nas startups, a gente fez essa evolução bastante relevante e contribuição aí para o país. Muito bom, obrigada. Vamos agora para o nosso... claro, Fábio, por favor. Eu acho que comentar um pouco aqui da fala do Pedro, concordando integralmente com ele, é que a MEC tem esse foco aqui nas maiores empresas, mas a gente tem feito conversas aqui também com outras instituições, como mencionou o Pedro, que estão discutindo de maneira mais direta essa presença e discussão da governança das startups, e a gente percebe em muitas pequenas empresas que estão começando a dar esse espaço, totalmente uma certa resistência com a palavra governança corporativa, né? Porque eles estão acostumados a enxergar uma estrutura de governança adaptada para um perfil de empresa muito grande, né? E tem dificuldade de fazer essa adaptação, né? Então, o Pedro é muito feliz em mencionar que governança para todo o tamanho de empresa, obviamente com as devidas adaptações, né? Esse aqui é o ponto. E o Pedro vai se lembrar também, o Geraldo certamente, né, das discussões que nós fizemos com a lei das startups, né? Nem me fale, nem me fale. Exatamente, o que a gente estava buscando lá era exatamente uma adaptação, para dizer, olha, governança é importante, adaptando aqui, obviamente, para o tamanho e para o perfil e necessidade das companhias, né? Ressaltando isso. Não, com certeza. É fundamental, bom, vamos né? A empresa... É fundamental a questão de você estruturar uma boa governança, prestação de contas, tal, adaptado, evidentemente, porque senão ela vai crescer, quando ela for de médio porte, é uma bagunça, né? Eles perdem muito tempo depois para se organizar, né? Eu já vi vários donos de startups, CEOs, sócios, falando da importância que eles estruturar uma prestação de contas interna, facilitando a vida deles para todo qualquer tipo de negócio no futuro, né? O crescimento que a empresa tem, né? Então, é fundamental você ter uma estrutura boa. Não, e veja, se a gente considera os 4 princípios de governança, né, que é prestação de contas, transparência, equidade, responsabilidade corporativa, como você falou, né, Geraldo, desde de uma panificadora até um duocórneo, isso deve ser aplicado, né? Bom, gente, a discussão está super interessante. Vamos para mais um desafio aí, que eu acho que é bacana também, da gente falar da revisão do PIB do Brasil de 2022, que o FMI, nessa semana, aumentou a previsão aí de 0,8% para 1,7%. E eu gostaria de que vocês comentassem como os investidores estão vendo isso, quer dizer, também com o conflito no leste europeu e mais o crescimento do nosso PIB, vocês acham que vai ter uma vinda de mais investimentos para esse ano no Brasil, investindo não só em infraestrutura, mas também nas companhias? Ana, se você me permitir aqui, rapidamente aqui, enquanto meus colegas estruturam aqui os comentários, né? Aqui na MEC, a gente, como eu mencionei, a gente tem um foco aqui dos nossos associados em renda variável em equity, participação em bolsa, empresa listada. Né? E a nossa visão, desde o final do ano passado, era que a gente já sabia que o ano de 2022 não seria um ano fácil, por vários motivos, mas eu destacaria aqui, sobretudo por conta da inflação,
que fez com que o juro no Brasil aumentasse bastante. O Geraldo e o Pedro, obviamente, podem comentar, mas Geraldo especificamente do lado das companhias, né, o valuation das companhias e a estrutura do custo de capital fica realmente comprometido. Isso faz com que a concorrência com a renda fixa coloque, de fato, um desafio muito grande para o mundo empresarial brasileiro ao longo de 2022. E você já deu a letra. A gente tem desafio de uma guerra da Ucrânia, num contexto internacional, crise energética, que o Geraldo puxou no início da nossa fala. Quando a gente bate tudo isso no liquidificador, em meio a um ano eleitoral, a gente enxerga uma volatilidade que está se refletindo aqui. A gente viu o movimento do dólar aqui na última semana, né, que faz com que o empresário brasileiro tenha, de fato, um ano difícil. E os investidores, obviamente, têm dificuldade de encontrar empresas que demonstrem aqui uma solidez diante de tudo isso. Então, para resumir e não me esticar, né, eu tive recentemente numa visita a investidores internacionais nos Estados Unidos no mês passado, né, e o apetite deles para o Brasil tem diminuído ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente tem sim um desafio de conseguir colocar o Brasil numa rota de captação de recursos internacionais, a Bolsa Brasileira fazendo uma série de projetos para se tornar competitiva, a gente viu empresas brasileiras aqui no ano passado fazendo uma listagem no exterior. Existem movimentos, mas eu acho que a gente precisa enxergar realmente aqui um movimento mais adequado de estrutura de investimento no Brasil, que eu acho que vai se dar quando a gente conseguir controlar a inflação e a repercussão disso é as empresas brasileiras se tornarem atrativas, sobretudo para o investidor estrangeiro. Ana, só para fazer um comentário rápido. Muito bom. Obrigada, Fábio. Geraldo? A percepção que eu contato com os investidores e dos meus colegas no IB também, os conselheiros, etc., é que existe diminuiu o apetite do mercado investidor internacional aos mercados emergentes, em geral. E o Brasil, claro, é um mercado emergente, ponto. Então, no mundo inteiro, as incertezas são enormes. É só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, inflações altíssimas, um é 30 anos, outro é 40 anos, já vai chegar a 50 anos. A guerra na Ucrânia, desabastecimento de grãos, etc., a inflação de alimentos, enfim, toda essa incerteza, as incertezas que estão no mundo hoje fazem com que os investidores fiquem arredios em relação ao mercado emergente. O que nós estamos sentindo, percebendo nos mercados, é que, de novo, né, o Brasil, nós estamos crescendo, seria talvez um bom momento para entrar, só que as incertezas fazem com que eles nem olhem para a gente com atenção, entendeu? Porque tem outros problemas para serem resolvidos, outras demandas que eles têm que olhar. Então, o apetite hoje é muito menor para o mercado de emergência. E vou dizer mais, a percepção em geral não é que a eleição é um problema, tá? A eleição não é... O investidor internacional não está olhando a eleição como quem for eleito, tá? Não é esse o problema. O problema são as incertezas mundiais, né? É muito mais importante o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ucrânia, que isso tem efeitos globais. E agora, também tem, além do nosso PIB quase que está duplicando esse ano, eu acho que tem 2 pontos que eu gostaria de destacar como acho que é interessante também. Digitalização, que eu acho que reduziu muito o custo do Brasil, e também a redução do desemprego, né, que nós saímos de 11% e estamos agora com 9%. Eu acho que são alguns fatores assim importantes também que até para o crescimento interno é relevante. Bom, gente, eu acho que alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário aí sobre o crescimento do PIB também e a atração de investidores? Não, talvez fazendo uma visão não otimista, mas de possibilidades, né? Primeiro, talvez começando com a nota negativa, né? Sem dúvida nenhuma, dentro dos conselhos, o debate hoje é o efeito da inflação, né? Ou seja, a inflação no patamar que a gente tem, só há uma certeza, o custo vai aumentar e a receita está incerta, né?
sujeita a vários outros componentes, né? E, agregado a isso, o acesso a capital, porque o mecanismo de trazer esse efeito de inflação para baixo é o aumento da taxa de juros. Então, isso está dentro da sala dos conselhos, e cada setor da economia tem reagido de uma forma, porque tem impactos diferentes por setor, né? Assim como você disse que você tem aí uma previsão de ampliação do PIB, tem setores que vão se ampliar muito mais e tem outros, talvez, que a gente vai assistir um encolhimento. Mas olhando nas possibilidades que a gente tem de reação rápida, né, tudo isso que a gente está falando do momento global, né, onde as cadeias de suprimento estão se modificando, né, sem dúvida nenhuma, a América Latina e o Brasil, principalmente, poderiam se beneficiar dessa reestruturação das cadeias de suprimento, né? Então, tem algumas oportunidades que estão na nossa mão, independentemente desse cenário. Só um complemento. E temos que capturá-las, né, Pedro? Boa governança vai ajudar. Não tenha dúvida, né? Principalmente no setor energético aí. Bom, gente, a gente já está se aproximando do fim do nosso webinar. Nós temos várias perguntas da audiência, mas, Ivana, eu vou pedir para você pedir os e-mails das perguntas para nós darmos as respostas. E eu queria partir aí agora para o encerramento e nossos agradecimentos aí aos queridos amigos Pedro, Geraldo e Fábio. Muito obrigada aí pelo tempo e pela participação relevante de vocês. E gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos parceiros, a TagPlay, que é responsável pela transmissão desse webinar, em nome da Graciela, Yuri e Henrique, a Agência Oficina, quem faz nossa comunicação corporativa, a Raquel Alves e a Alexandra, e a nossa equipe, formada pela Márcia Kitts, Ivana Crinzato e Francine Domingues, sem os quais não poderíamos realizar esse webinar, considerando que nós, do 30%, atuamos num formato totalmente voluntariado. Aguardamos vocês no nosso próximo evento, que vai ser o 30% Day 2022, em setembro, e brevemente divulgaremos a data e a agenda desse evento, tanto no nosso site quanto no nosso LinkedIn. Pedro, Fábio e Geraldo, mais uma vez, um beijo para vocês e muito obrigada. 30% agradece. Prazer estar por aqui, pessoal. Satisfação. Da mesma forma. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.